Olá, pessoas! Guia para um fora de estrada e overland sem problemas. Antes de começar, estas são algumas das premissas mais básicas que você precisa saber para dirigir um 4x4 com segurança e sanidade. É claro que estou falando sobre o básico aqui, não sobre como percorrer a trilha mais difícil à noite, de ré e sem luzes. Isso é um pouco mais complicado, mas os princípios que irei falar ainda se aplicam. Junto com a condução fora de estrada vem a responsabilidade. Responsabilidade inclui mais do que apenas informar alguém para onde estamos indo e quando pretendemos voltar. Também significa responsabilidade pela terra na qual estamos dirigindo. Como membros de clubes 4x4, nós temos que nos preocuparmos com a natureza e nossos direitos cada vez mais limitados de utilizá-la. Em propriedades públicas, pense duas vezes antes de atravessar um campo pantanoso, criando uma nova trilha ou derrubando árvores. Isso apenas dá motivo para governos e grupos de interesse fecharem as terras que todos queremos aproveitar. Seja você novo no esporte ou um experiente trilheiro ou overland, lembre-se de que a experiência do motorista supera as modificações no veículo na maioria das situações. Um motorista experiente reconhecerá qual terreno está além dos limites do seu veículo e saberá quando desistir. Da mesma forma, um bom motorista é capaz de levar um veículo original por obstáculos que um veículo modificado e um motorista inexperiente nem sequer conseguem imaginar. Com um veículo original ou levemente modificado, as técnicas de condução definitivamente entram em jogo. Saber como usar o acelerador, a gravidade e a inércia também é importante e muitas vezes faz a diferença entre superar uma seção difícil ou ficar preso e precisar de um guincho. A chave é não exagerar, mas usar essas variáveis a seu favor. Diferentes tipos de terreno frequentemente exigem técnicas um pouco diferentes. Incluídas aqui você encontrará seções que lidam com o que você pode encontrar e onde. Também há maneiras básicas e uma lista de coisas que você deve ter para cobrir os fundamentos que se aplicam à maioria das aventuras fora de estrada, e o que você precisa para superar com segurança até mesmo os obstáculos mais difíceis. Portanto, após assistir a esse vídeo, sinta-se à vontade para guardar isso para referência futura. Espero que você goste deste vídeo e dos muitos anos de aventuras fora de estrada responsáveis que virão. Coloque o cinto de segurança e instrua os passageiros a fazer o mesmo. Um bom cinto de segurança ajudará a mantê-lo contido, no banco, ao dirigir em terrenos difíceis e pode salvar sua vida em caso de capotamento ou outro acidente. Algumas pessoas querem pular para fora do veículo se ele capotar, mas geralmente ele capota em cima delas e as mata. Não tente isso. Importante. Observe o motorista à sua frente e veja como ele passa. Você pode aprender muito sobre o que fazer e o que não fazer. Saia do veículo e percorra a trilha ou examine o obstáculo antes de atravessar. Isso permite que você tenha uma imagem mental de onde colocará seus pneus antes de prosseguir. Assim como um jogador de golfe examina o green antes do putt que decidirá o jogo, você precisa saber o que está à sua frente para evitar problemas. Avance a pé e olhe para trás, a visão é diferente na outra direção, e outras características do terreno se tornam aparentes. Outra dica importante é: desligue o som do rádio para que você possa ouvir o que seu veículo está lhe dizendo. Os sons de pneus derrapando, metal raspando e rotação do motor podem ajudá-lo a ser um motorista melhor, mas não se você não puder ouvi-los. Assim como dirigir e beber, distrações do que está acontecendo com seu veículo podem desviar sua atenção no momento errado. Evitar o uso da embreagem, a menos que seja necessário, é importante em muitas situações. Enquanto os 4x4 com transmissão automática podem ter mais facilidade ao superar obstáculos, um veículo com transmissão manual pode superar um automático, desde que a embreagem não seja usada constantemente. Experimente dirigir com o pé no acelerador para praticar e veja do que seu veículo é capaz. Uma vez que você aciona a embreagem, desconectou a transmissão e apenas os freios vão te segurar em uma ladeira. Reduz a pressão dos pneus de acordo com o terreno e a velocidade.
Pressão dos pneus menor do que as recomendações do fabricante pode proporcionar maior tração, flexibilidade, flutuação e uma condução mais suave. Como o pneu tende a se espalhar em pressões mais baixas, uma área de contato maior é formada, mas o pneu fica mais suscetível a danos laterais. Nunca esvazie os pneus mais do que você se sente confortável e lembre-se de encher novamente conforme as especificações ao retornar ao asfalto. Ouça e observe o seu Zequinha. Se você não tem certeza do que está fazendo ao enfrentar um obstáculo, peça a alguém para orientá-lo nas áreas difíceis. Um Zequinha experiente pode ser seu melhor aliado e fazer você parecer um profissional. Lembre-se, porém, que você como motorista é quem está no comando e a sua decisão confiar ou não no Zequinha. O básico, o que você precisa saber. Vários guias foram elaborados para instilar confiança em suas habilidades de direção, permitir que você experimente seu veículo em várias condições, conheça suas habilidades e limitações. Diversão em família e aventura são mais do que possíveis com o seu 4x4. Estou aqui para ensinar a você como fazer isso corretamente e com confiança. Não há motivo para danificar o seu veículo. Assim como em qualquer coisa que você faça, a prática leva à perfeição. Para começar, você sempre deve começar pelo começo. Ao longo deste vídeo, há uma série de sessões de como fazer o básico, classificação de trilhas e listas de verificação off-road. Certifique-se de prestar atenção e aprender com a experiência. 1. Leia o manual do proprietário completamente antes de entrar em trilhas ou mesmo na estrada. Conheça o seu veículo. 2. Nunca saia sozinho, pois uma viagem curta pode se tornar cara. Aventurar-se fora da estrada principal sozinho nunca é recomendado. Não é possível prever tudo o que pode dar errado. Estar preparado, ter o seu veículo preparado e mantido razoavelmente ajudará a lidar com alguns problemas, mas não com todos. Pense nisso. Você está a 10 milhas ou a 16.900 quilômetros da estrada principal asfaltada, o seu 4x4 para de funcionar, você sofre um acidente ou alguém se machuca, e agora? 3. Sempre certifique-se de que o seu veículo está preparado antes de sair. 4. Adote uma posição de direção relaxada e ereta com um aperto solto no volante, tomando cuidado para manter os polegares fora da seção central do volante, evitando assim quebra dos polegares devido ao retorno do volante. Isso é um problema comum em veículos que não possuem direção assistida. 5. O contato entre o pé direito e o túnel da caixa de câmbio ajudará a aumentar o controle do acelerador. Não use o pedal da embreagem como um apoio morto. Uma vez que a embreagem esteja engatada, fora, mantenha o pé afastado. 6. Conheça a sua folga mínima em relação ao solo. E, em veículos equipados com eixos sólidos, fixos, a folga mínima é o ponto mais baixo do alojamento do eixo, normalmente o diferencial. Essa folga mínima permanece a mesma à medida que o eixo sobe e desce com as rodas. Para obter a sua folga mínima, meça a partir do alojamento do diferencial, seu ponto mais baixo, até o solo. Lá está, a sua folga mínima em relação ao solo. A folga mínima não muda, embora a máxima possa mudar quando uma roda sobe. 2. Em veículos com suspensão independente, no entanto, as rodas dianteiras estão ligadas aos braços que sobem e descem independentemente um do outro, ao mesmo tempo em que a parte central do chassi suspensão sobe e desce, embora na direção oposta das rodas. O tipo de terreno, assim como a frenagem, pode afetar drasticamente a sua folga em relação ao solo, quando as rodas dianteiras atingem o limite da suspensão, subindo nos paralamas até onde podem ir. Os pontos de articulação do chassi e da suspensão dianteira estão agora muito vulneráveis a danos, pois eles se aproximam do obstáculo. É um fato comprovado que, para trabalhos fora de estrada pesados, veículos equipados com eixos sólidos são preferidos. 7. Suspensão e curso da roda. Desde o momento em que o homem desenvolveu os primeiros veículos com rodas, sua preocupação deve ter sido em suavizar a condução.
As molas de lâmina existem desde o início dos tempos. Carruagens puxadas por cavalos, carruagens e as famosas diligências tinham molas de lâmina. A mola de lâmina tem duas vantagens em relação a qualquer outra forma de suspensão, a saber: a. É barata de produzir, e b. Pode transportar cargas pesadas. Alguns 4x4 de hoje ainda são construídos com molas de lâmina, enquanto outros adotaram a rota das molas helicoidais. As molas helicoidais permitem capacidades de carga pesada até certo ponto, oferecendo uma condução mais suave e melhor curso, articulação da roda, movimento para cima-baixo e ângulo do eixo. Outros fabricantes procuraram criar um estilo de condução semelhante a carros em seus veículos 4x4 instalando suspensão dianteira independente, seja com barra de torção ou molas helicoidais, embora nenhum dos dois seja ideal para fora de estrada. A melhor configuração? Molas helicoidais, eixos sólidos. Essa configuração oferece uma condução suave com altas taxas de curso da roda, movimento para cima-baixo, e ainda é economicamente viável de construir. A suspensão dianteira independente é cara, parecida com a de um carro e oferece pouco ao fora de estrada air, pois pode ser danificada com mais facilidade do que um eixo sólido. Possui mais peças para manter, danificar e não pode oferecer o curso da roda e a estabilidade necessários fora da estrada. 8. Conheça o seu ângulo de aproximação, ângulo de saída e ângulo central. Ao conhecer esses números, ou seja, a folga, você poderá negociar obstáculos muito mais facilmente sem danificar seu veículo. Interessado em saber quais são esses números em seu veículo? Experimente um cabo de vassoura longo. Coloque-o sob a borda do pneu e levante até que entre em contato com o corpo, você terá uma ideia de seus ângulos. Quando estiver fora da estrada, dirija lentamente em direção ao obstáculo, depois pare, saia e olhe para verificar as folgas na aproximação. Ao ultrapassar o obstáculo, tenha cuidado para deslizar as rodas traseiras, lembrando sempre que a maioria dos veículos 4x4 possui algum tipo de saliência além do eixo traseiro. Ao deslizar o seu 4x4, o uso dos freios, um orientador e sua própria visão permitirão que você desloque as rodas traseiras do obstáculo. Danos ocorrerão se não houver cuidado. Quanto ao ângulo central, também conhecido como centro elevado, isso também exigirá um olhar atento, a assistência de um orientador e prática. 9. Conheça a altura e a largura do seu veículo. Pense em estacionamentos subterrâneos e vagas de estacionamento. O seu 4x4 passará pelas obstruções na estrutura? Agora, aplique o mesmo raciocínio a árvores que se projetam, riachos estreitos e rochas. É fácil mesmo. 10. Verifique a área em que você planeja fazer trilhas. Pergunte aos moradores locais sobre as condições. Compre e revise mapas locais. E, quando estiver em dúvida, saia do veículo e faça uma breve caminhada para revisar o terreno à frente. Essa caminhada pode economizar horas de escavação ou guincho, ou a angústia de danificar o seu 4x4. 11. Esteja ciente das mudanças nas condições climáticas. A última coisa que você quer é ser pego de surpresa. Cuidado com águas correntes rápidas. Se você não pode nadar nela, não dirija por ela. Muitos veículos foram perdidos em condições climáticas adversas e água. Cuidado! 12. Conheça o sistema de tração nas 4 rodas do seu veículo. Ao contrário do passado, os sistemas de hoje variam em seus modos de operação e capacidades. Revise o manual do proprietário ou converse com um especialista sobre o fabricante do seu veículo. Não assuma nada. 13. Engate a redução antes de precisar dela. Escolha a marcha correta para a situação. Observação: em veículos equipados com um bloqueio central do diferencial manual, isso deve ser desengatado assim que a tração for retomada. No entanto, a redução deve permanecer engatada até sair da área perigosa. Para sua informação, esse bloqueio do diferencial central é exatamente isso,
um bloqueio que conecta as saídas de tração dianteira e traseira da caixa de transferência. Quando desbloqueado, desengatado, ele evitará a torção do eixo no trem de força. Veículos equipados com um sistema padrão de alta e baixa 2WD/4WD não têm diferencial central, e quando engatados na 4WD por longos períodos, eles induzirão a torção do eixo. Você pode notar que em curvas fechadas, enquanto na 4WD, as rodas dianteiras parecem pular, isso é a torção do eixo tentando escapar do sistema. Não se assuste. 14. Antes de entrar em uma sessão difícil, escolha a marcha apropriada. Lembre-se de que você deve usar sempre a primeira marcha, redução, em descidas para obter o máximo efeito de freio do motor e mantenha o uso dos freios ao mínimo absoluto. O uso excessivo dos freios pode causar derrapagens e perda de controle. Para corrigir um veículo deslizando, vire na direção da derrapagem e aplique um pouco de acelerador. Você terá que endireitar o volante e soltar o acelerador. A escolha da marcha para subidas depende do fabricante do veículo, embora a segunda ou a terceira marcha seja um bom ponto de partida. Escolher uma marcha muito alta pode fazer o motor perder potência ou morrer. Fique de olho no contagiros. Usar rotações constantes de 1.800 e 2.200 rotações por minuto é um bom ponto de partida. 15. Se as condições forem de solo macio, terreno encharcado, areia etc., pode ser aconselhável reduzir a pressão dos pneus. Isso ajuda a melhorar a tração e reduzir o afundamento. Os pneus terão que ser inflados para uso na estrada. 16. Quando as condições do terreno parecerem difíceis, como rochas, valetas etc., é aconselhável escolher um caminho a pé antes de dirigir por ele, reduzindo assim a chance de ficar preso ou danificar o seu veículo. O uso de um orientador também é recomendado. 17. Tenha cuidado ao acelerar. Um excesso de aceleração causará derrapagem das rodas, cavando, e pode interromper o movimento para frente. Não cave com as rodas, senão você estará cavando com uma pá. 18. O momentum de um veículo em movimento rápido sempre superará o arrasto e reduzirá a tração necessária das rodas. Quando estiver claro que nenhum obstáculo está no caminho para causar danos, uma abordagem rápida para uma colina íngreme, areia fofa, lama etc., muitas vezes pode ser eficaz. 19. Ao atravessar valetas, sulcos, troncos, etc., tente sempre manter o máximo de rodas possível na mesma superfície. Evite que as rodas fiquem no ar. Além disso, a travessia de valetas e troncos deve ser feita em ângulos de 45 graus, não de frente, mantendo assim a perda de tração para apenas uma roda. 20. Esteja sempre atento a obstáculos sobre o seu veículo, tendo em mente que você só tem uma certa folga em relação ao solo. Evite sulcos profundos existentes, mudanças súbitas de inclinação e lembre-se dos seus ângulos de aproximação e saída. 21. A profundidade máxima recomendada para travessia de água é de aproximadamente 20 polegadas ou 50,8 centímetros. Se equipado, instale o plugue do alojamento do câmbio antes de sair. Certifique-se de que a entrada de ar do motor não sugue água, caso contrário, ocorrerá danos graves ao motor. Embora alguns veículos sejam conhecidos por atravessar águas profundas, não recomendo. Você precisa de veículos e equipamentos especializados. Se você tiver que atravessar o riacho, examine-o primeiro. Se a água estiver lisa como vidro e você não conseguir ver o fundo, um fundo lamacento geralmente é o normal. Se estiver agitada e irregular, as pedras são a causa. Ao examinar, você terá que verificar a profundidade, a velocidade da corrente, a condição do fundo do riacho, oferece ou não tração. Não tente dirigir contra a corrente e, se tiver que atravessar, faça-o em ângulo reto ou na diagonal rio abaixo para a margem oposta, deixando a corrente ajudá-lo. Você está dentro. Não espirre água, isso normalmente fará com que o motor fique encharcado, causando a parada ou a entrada de água no filtro de ar. Comece devagar e crie uma onda de proa,
tomando cuidado para manter uma velocidade constante. 22. Após atravessar água profunda, ou lama, certifique-se de secar os freios imediatamente, para que estejam totalmente operacionais quando necessário. Isso pode ser feito dirigindo uma curta distância com o pedal do freio levemente pressionado. Você também deve verificar o filtro de ar em busca de água. 23. Agora pense em que marcha você vai usar. Normalmente tentamos a segunda marcha na posição de redução, possivelmente a terceira com um motor V8 e câmbio automático. Mantenha uma velocidade constante, não muito rápida, e evite girar as rodas, pois se estiverem girando, você não está avançando. Se você perder o movimento para frente, solte levemente o acelerador, o suficiente para interromper a rotação e veja se recupera a tração. Normalmente sim. O controle do acelerador e a tração são essenciais para dirigir na lama. 24. Se você ficar preso, o pensamento cuidadoso e a experiência geralmente fornecerão uma solução. No entanto, o truque é não ficar preso em primeiro lugar. A ideia de ter um guincho é ótima, mas caso você não tenha um, avalie sua situação e remova todos os obstáculos de frente a todas as 4 rodas. Ajuste a pressão dos pneus conforme necessário e comece um movimento de balanço, avanço, retrocesso, etc. Na maioria dos casos, isso resolverá. Se não resolver, pode ser necessário elevar o carro e colocar pedras, tapetes, etc., sob os pneus para obter mais tração. Também pode ser necessário remover todas as cargas do espaço de carga. 26. Pneus. Existem tantos tipos diferentes de pneus disponíveis atualmente que escolher o correto para você e seu veículo pode ser um pouco confuso. Considere onde você mora. Pense primeiro em seu uso principal e depois considere quanto fora de estrada você realmente faz. Se você está dirigindo todos os dias, você realmente não precisa de pneus para lama. Não coloque pneus maiores demais no seu veículo. Lembre-se sempre de que todas as rodas, incluindo o step, devem ser do mesmo tipo, tamanho e marca. Pressão excessiva nos pneus resultará em uma condução e dirigibilidade ruins. Verifique primeiro o manual do proprietário e depois as especificações do fabricante do pneu. Não enche os pneus até o máximo para uso geral na estrada e fora de estrada, está muito alto. 28. Pedras, essas podem ser complicadas, é quase uma arte. No entanto, quando estiver fora de estrada, você sempre encontrará pedras de algum tipo. Uma condução cuidadosa e uma orientação adequada podem ajudar a evitar danos ao veículo e às rodas. Pneus. Cuidado com as laterais dos seus pneus, as pedras podem rasgá-las. Examine a área escolhida primeiro. Caminhe por ela. Use o orientador conforme necessário. Encontre o caminho certo. Dirija devagar e com cuidado, lembrando-se da altura em relação ao solo, dos ângulos de aproximação e saída, além do espaço livre para passagem. Se as pedras forem grandes demais para colocar sob o carro, você terá que contorná-las ou passar por cima delas. Tome cuidado. 29. Subir ladeiras, para alguns, é um esporte por si só. Quando você vê fora de estrada e subindo uma colina em particular com o único objetivo de chegar ao topo, pode ter certeza de que o problema não está muito longe. Na maioria dos casos, esse é um esporte inútil, danificando as trilhas e geralmente o veículo, de quebras de eixos devido ao excesso de derrapagem, acapotamentos. Se o veículo parar no meio do caminho, não entre em pânico. Segure os freios rapidamente, engate a marcha ré, reinicie o motor, se necessário, e solte todos os pedais, deixando o veículo voltar em marcha, utilizando o freio do motor, mantendo os freios desativados. Com o motor acima de você e o peso transferido para o eixo traseiro, seu veículo fica bastante instável e pode facilmente capotar. Se a parte dianteira começar a escorregar para um lado, use rapidamente o acelerador para endireitar o veículo. Assim que estiver alinhado novamente com a trilha, solte o acelerador, não toque nos freios,
pois a parte dianteira tentará ultrapassar a traseira quando o peso se deslocar ainda mais. Já vimos o que acontece com o número desses tipos de acidentes fora de estrada, às vezes com resultados desagradáveis e fatais. Ao descer de frente, engate a posição de redução primeira marcha e deixe-o inclinar sobre a borda. Deixe o motor e o câmbio fazerem todo o trabalho, freio do motor. Não entre em pânico, tente manter o pé fora do pedal de freio. Se começar a deslizar, toque no acelerador o suficiente para superar o escorregão e solte o pedal do acelerador novamente, deixando o motor fazer o trabalho. É fácil mesmo. 30. Encostas laterais são outro perigo. Alguns veículos podem operar em uma inclinação lateral de 45 graus, mas apenas com tração. Basicamente, tente evitar tais situações perigosas sempre que possível. 31. Não sobrecarregue o seu veículo. Lembre-se de que as cargas devem ser distribuídas uniformemente dentro do veículo, se possível. Cargas atrás do eixo traseiro farão a parte de trás do veículo afundar, limitando assim o ângulo de saída à altura livre. Quando um bagageiro de teto estiver instalado, esteja extremamente atento aos pesos e como eles estão distribuídos. Cargas excessivas alterarão o centro de gravidade, tornando o veículo menos estável. Além disso, cuidado com a altura adicional do veículo com o bagageiro instalado. 32. Uma vez fora da área fora de estrada, é muito importante que você verifique completamente o seu veículo antes de começar a viagem pela estrada. É importante verificar completamente o veículo quanto a vazamentos ou galhos pendurados no chassi, ou qualquer outra coisa que possa ser prejudicial para você, seu veículo ou outros motoristas antes de atingir velocidades de estrada e viajar. Certifique-se de verificar e inflar os pneus. 33. Lembretes rápidos e breves. Item: lembre-se de verificar terrenos difíceis ou desconhecidos. Item: lembre-se de dirigir suavemente com controle de acelerador, freio e direção. Item: lembre-se de usar o bom senso, pode ser tudo o que você tem. Item: lembre-se de sempre usar o cinto de segurança. Item: lembre-se de dirigir dentro de suas habilidades, não acima da sua capacidade. Item: lembre-se de nunca sair sozinho. Item: lembre-se de usar a primeira marcha, redução em descidas, freio do motor. Item: lembre-se de sempre verificar seu carro depois, reinflar os pneus, etc. Item: lembre-se de trilhar leve. 2 Fácil 2WD 4WD. Apresenta trilhas com obstáculos fáceis de navegar. Em condições climáticas ideais, essas trilhas podem não exigir o uso contínuo de tração nas 4 rodas, 4WD. Espere sulcos, erosões e travessias de água até 15 centímetros, pequenas pedras e buracos. Veículo de série. 2 Mais fácil 4WD. Trilhas moderadamente exigentes que exigirão tração nas 4 rodas, 4WD. Você pode encontrar uma variedade de desafios: buracos, pequenas erosões, travessia de água até 25 centímetros, pedras de tamanho médio e buracos de lama, nessas trilhas. Maior altura livre do solo e pneus fora de estrada são recomendados. Equipamento simples de recuperação recomendado para veículos de série, cinta de recuperação. 3 Trilha 4WD padrão. Trilhas exigentes que exigem tração nas 4 rodas, 4WD. Você enfrentará uma variedade de desafios mais difíceis: pedras soltas, grandes buracos, travessia de água até 38 centímetros, inclinações íngremes de 15 graus e pedras grandes de até 25 centímetros, sulcos de lama de 20 centímetros, nessas trilhas. Possível com um veículo 4WD de série, no entanto, recomenda-se um dispositivo de tração, diferencial de deslizamento limitado ou bloqueio, no diferencial traseiro, banda de rodagem agressiva e pressão do ar baixa. Altura livre do solo maior que o padrão é aconselhável. Marchas de redução usadas com frequência. Experiência moderada e habilidade de direção aconselhadas. Possível dano à pintura ou às laterais.
Equipamento de recuperação recomendado, cintas e high lift. 3 mais trilha 4WD desafiadora. Você encontrará uma variedade de desafios mais difíceis, pedras soltas, buracos grandes, travessias de água de até 20, subidas íngremes de 20 graus e pedras grandes de até 12, sulcos de lama de 12, nessas trilhas. Não recomendado com veículo 4WD de série. Dispositivo de tração, diferencial de deslizamento limitado ou bloqueio, no diferencial traseiro, banda de rodagem agressiva e baixa pressão do ar altamente recomendados. Altura livre do solo maior que a padrão é aconselhável. Experiência moderada e habilidade de direção aconselhadas. Provável dano à pintura e possível dano à lateral. High lifts, cintas e guinchos recomendados. 4 trilha difícil. Essas trilhas atravessam terreno muito acidentado, travessias de água de 24 mais, pedras grandes de até 15 mais, lama profunda, subidas íngremes e laterais de até 30 graus. Marcha reduzida 4WD e altura livre do solo maior que a padrão são necessários. Banda de rodagem agressiva e baixa pressão do ar são necessárias. Dispositivos de tração, bloqueios ou diferencial de deslizamento limitado, nos diferenciais, dianteiro e traseiro, elevação e pneus maiores, 33 mais, são recomendados. Essas trilhas exigem habilidades de direção fora de estrada acima da média. Provavelmente haverá dano à pintura e possíveis danos ao corpo do veículo e ou mecânicos. High lifts e guinchos recomendados. 4 mais trilha severa. Essas trilhas atravessam terreno extremamente acidentado com subidas muito íngremes, grandes rochas e situações potencialmente perigosas. Essas trilhas exigem veículos modificados, incluindo elevação, bloqueios e pneus maiores, 35 mais. Um alto nível de habilidade de direção fora de estrada é necessário. Há possibilidades de capotamentos. Provavelmente haverá dano à pintura, possíveis danos ao corpo do veículo e ou mecânicos. Guinchos são necessários. 5 trilha extrema. Essas trilhas são apenas para os fora de estrada extremos. Essas trilhas exigem veículos altamente modificados, incluindo elevação, excelente articulação, bloqueios dianteiros e traseiros, pneus grandes, 38 mais, com banda de rodagem agressiva, guinchos e macacos de elevação de alta capacidade. Um alto nível de habilidade de direção fora de estrada é necessário. Dano à pintura é praticamente garantido, e danos ao corpo do veículo e ou mecânico são muito prováveis. Capotamentos serão mais comuns nessas trilhas e guinchos provavelmente serão utilizados. 5 mais trilha intransponível. Apenas para os mais habilidosos, risco de lesões pessoais e falhas no equipamento são possíveis, não recomendado a menos que esteja muito bem preparado. A etiqueta do off-road. Seja e esteja preparado. Se você não tem tempo para se preparar para a viagem, então não vá. Em ambientes extremos, pode ser uma decisão de vida ou morte. Você pode se meter em sérios problemas por não trazer um item muito simples, como água. Outros itens básicos incluem, também, um kit de ferramentas básicas, cinta de recuperação, cabos de partida, pá, macaco, pneu sobressalente. Esperar poder pegar emprestado esses itens de alguém na trilha não é uma boa etiqueta de trilha. Amigos e amigas, respeitem o meio ambiente. Use o bom senso e respeite a área em que você está. Não é apenas um mandato do off-roader, mas também ajudará a manter essa área aberta para visitas futuras. Isso inclui considerar as condições climáticas. Eu sugiro que evitem trilhas degradadas porque pode prejudicar seriamente o ecossistema. Fique na trilha. Não abra uma nova trilha. Em vez disso, permaneça no caminho estabelecido. Não abra uma nova trilha apenas porque você pode. Isso é uma receita certa para fechar mais terras para o nosso esporte. Não suje nossa terra. Não jogue lixo, nunca. Nem cigarros, embrulhos de sanduíche, nada.
Leve mais do que você trouxe. Desmonte seus cigarros extinguindo-o completamente, depois role o filtro entre os dedos para tirar o tabaco. Em seguida, coloque o filtro e o papel no seu bolso. Giro de rodas. Não gire intencionalmente as rodas e rasgue o solo, isso quebra a crosta superficial e leva à erosão quando chove. Você pode achar legal girar as rodas, mas a tração repentina pode rapidamente resultar em peças quebradas e isso está destruindo o ambiente que você espera visitar novamente no futuro. Empilhamento de pedras. Se você precisar empilhar pedras para superar um obstáculo, certifique-se de colocar as pedras de volta onde as encontrou depois. Muitas pessoas gostam do desafio como a natureza pretendia, não como você precisava para superá-lo. Lembre-se que toda vez que você move uma pedra, você potencialmente destruiu parte de um ecossistema estabelecido. Mantenha o veículo atrás de você no espelho retrovisor. Ao manter o veículo atrás de você no espelho retrovisor o tempo todo, ninguém fica para trás. Se o veículo atrás de você desaparecer, pare e espere até que ele volte a aparecer. Se a pessoa na frente de você estiver seguindo essa regra, eles também pararão e todos permanecerão juntos. Saiba quando recuar. Deixe seu ego em casa. Cada veículo e motorista, por sinal, tem suas limitações. Recuar cedo e aceitar que uma manobra é impossível ou escolher outra abordagem pode evitar danos ao veículo e, mais importante, lesões pessoais. Nunca tente uma manobra com a qual você não se sinta à vontade. Não se preocupe com as pessoas que tentam te fazer coisas. Eles só querem um show, não seja o showman. Vida selvagem. Tente não perturbar a vida selvagem. Eles não estão acostumados com nossos veículos em seu território e às vezes virão ver o que é o barulho. Dê uma boa margem a todos os animais, e se necessário, pare e desligue seu veículo até que o animal ou animais saiam da área. Não tente segui-los, este é o território deles, se sentirem ameaçados, podem facilmente se voltar contra você. Apenas aproveite o fato de ter visto algo em seu habitat natural. Velocidade. Reduza a velocidade. Aprecie a paisagem. Viva a experiência ao máximo. Você não quer gastar tempo consertando danos que você não teria causado se tivesse dirigido um pouco mais devagar. Atingir água parada em alta velocidade é uma maneira certa de afogar a eletrônica do motor, sem mencionar que é prejudicial ao meio ambiente. Ultrapassagem. Assim como na rua, você deve manter à direita para evitar o tráfego que vem na direção oposta, se puder. Se o bom senso lhe disser que é mais seguro mover-se para a esquerda em vez de para a direita, faça isso. Se houver espaço apenas para um veículo passar, a regra é que o veículo mais manobrável ou o motorista mais experiente deve ceder a passagem. Levantando poeira. Se você passar por alguém em uma estrada de terra seca a 15 km ou mais, você está levantando poeira sobre eles. Muitos 4x4 são abertos, então uma grande nuvem de poeira não é apenas inconveniente, mas também é perigosa se a visão ou a respiração do motorista forem momentaneamente prejudicadas. Sempre seja considerado e consciente do que suas ações causam. Seja considerado com os outros. Não bloqueie a trilha. Se você quiser parar para assistir a outros superarem obstáculos ou tirar fotos, estacione bem à frente e ao lado, se já tiver superado o obstáculo, para que haja espaço para os outros pararem também e para que todos possam passar com segurança. Não seja explosivo. O fora de estrada deve ser um esporte adequado para a família. Se você encontrar alguém com problemas, ofereça assistência. Sinais de alguém que precisa de ajuda incluem alguém andando ao longo de uma trilha 4x4, um veículo estacionado com o capô aberto ou alguém olhando debaixo do veículo ou acenando para você conforme você se aproxima. Se você encontrar alguém na trilha que está parado, é legal apenas dizer oi. Se você vir um veículo estacionado sem ocupantes, alguém está a pé nas proximidades, seja intencional ou não, portanto, esteja alerta.
Ofereça-se para ligar para alguém para eles. Se o veículo precisar de reboque, faça-o apenas se você for capaz e ambos os veículos tiverem pontos de reboque adequados. Segurança segurando perto. Sempre permita que cada veículo atravesse os obstáculos mais difíceis um de cada vez. Seguir de perto outro veículo é perigoso em qualquer situação. Na condução fora de estrada, as distâncias de frenagem e a manobra são significativamente afetadas. Mantenha distâncias de pelo menos 10 metros entre os veículos. Isso permite que os veículos freiem e manobrem, além de distância suficiente para ler o terreno e escolher uma linha. Em colinas íngremes, os veículos que descem podem ser atingidos por detritos lançados por pneus girando, ou pior, por um veículo que rola. Todos nós já experimentamos subidas fracassadas. Você não quer estar seguindo de perto alguém em uma colina quando ele falha na subida. Dicas básicas. Sempre viaje em grupos de 2 ou mais veículos. Informe sempre alguém em casa para onde você está indo e quando espera retornar. Leve pelo menos um suprimento básico de ferramentas e equipamentos. Veja a lista básica e mínima de verificação para fora de estrada. Uma lista de verificação de manutenção prévia à partida. Item verificar o óleo do motor. Item verificar o óleo da transmissão. Item verificar o fluido de freio. Item verificar o líquido de arrefecimento do radiador. Item verificar o fluido do limpador de para-brisa. Item verificar as correias do ventilador. Item verificar as mangueiras. Item verificar o filtro de ar. Item verificar os cintos de segurança. Item verificar a pressão do ar dos pneus, calibrar para a pressão recomendada para condução em estradas, desinflar na trilha, calibrar antes da viagem de retorno. Item verificar o desgaste ou danos dos pneus. Item apertar os parafusos da haste do cardan. Item verificar e apertar os parafusos das rodas. Item verificar rachaduras no chassi. Item verificar pastilhas e sapatas de freio, material adequado, em bom estado e sem contaminação. Item verificar porcas e parafusos soltos em todo o veículo. Item lubrificar todos os encaixes, juntas universais, direção. Item verificar os óleos das engrenagens, caixa de transferência, diferenciais, substituir se necessário. Item verificar o funcionamento correto do guincho, verificar o cabo do guincho em busca de dobras, fios soltos ou danos, endireitar o cabo do guincho se necessário. Item verificar os amortecedores. A lista mínima é composta pelos itens básicos que você sempre deve carregar em seu veículo ao sair para trilhas. Esses itens são bons para ter no veículo o tempo todo. Item kit de primeiros socorros. Item itens pessoais essenciais, água, comida. Item pneu sobressalente, tamanho normal. Item macaco e chave de roda para trocar o pneu. Item corda de reboque. Item protetor de árvore. Item talhas. Item kit de ferramentas básicas. Item chave sobressalente do veículo. Itens pessoais essenciais. Água. Pelo menos 1 galão por pessoa, por dia, ou até mais. Climas mais secos e quentes podem exigir mais. Lembre-se que o álcool não hidrata. Na verdade, as bebidas alcoólicas desidratam, uma vez que é necessário mais água para metabolizar o álcool do que a bebida contém. Além disso, pode fazer com que você precise do kit de primeiros socorros mencionado acima. Comida. Traga comida suficiente para o dobro do tempo que você planeja estar fora. Caso seja atrasado e tenha que passar a noite na trilha, não terá que se preocupar em passar fome. Boas ideias para a comida na trilha: mix de trilha, carne seca, frutas, alimentos secos enlatados, etc. Roupas extras. Ninguém gosta de ficar com roupas molhadas por um longo período de tempo. Itens pessoais. Isso inclui papel higiênico, desinfetante antimicrobiano para as mãos, etc.
Item protetor solar. Item jaqueta impermeável. Item dispositivos de comunicação, celular, rádio CB, rádio GMRS, FRS. Item inversor de energia, se necessário, por exemplo, carregador de celular. Item sacos de lixo, mantenha suas trilhas limpas. Item mapas, informações sobre a área. Item bússola ou GPS. O que vai além da lista básica de verificação são itens que dependem de muitos fatores. Fatores como o tipo de fora de estrada que você fará, seu estilo de direção, o terreno que encontrará, quanto espaço você tem para empacotar equipamentos, quão remoto você estará viajando, quanto tempo ficará fora, bem como muitos outros fatores que você deve considerar. No entanto, 3 coisas principais para as quais você deve se preparar são segurança e sobrevivência, recuperação do veículo e quebra do veículo. Recuperação do veículo. Item macaco high lift. Item cordas de reboque, 2 ou mais, largura de 2 polegadas ou mais, comprimento de 20 pés ou mais. Item protetor de árvore. Item come-along, 1 ou mais. Item argolas Derins. Item pá. Item motosserra e óleo de corrente, óleo de motor de 2 tempos, corrente sobressalente, pode ser útil em situações de recuperação, bem como para limpeza de trilhas em trilhas arborizadas. Item kit de guincho, tira de árvore, macaco high lift, polia de retorno, garfo de alavanca, argola, luvas. Item pulpal. Item correntes para pneus de neve, se os pneus não forem suficientes. Ferramentas básicas. Ferramentas básicas são conjuntos versáteis e essenciais de ferramentas que consistem em uma variedade de tamanhos e combinações de ferramentas comumente usadas, como jogos de soquetes, jogos de chaves, chaves Allen, jogos de chaves Torx e chaves de fenda. Seus jogos de ferramentas devem cobrir a variedade de tamanhos encontrados em seu veículo. Independentemente de o seu veículo ser fabricado nos Estados Unidos ou ser uma 4x4 importada, quando se trata de jogos de soquetes e chaves, às vezes é sábio levar soquetes padrão e métricos, já que às vezes há uma mistura de ambos em veículos personalizados, além de ajudar outros trilheiros e ou overland. Item conjunto completo de soquetes com medidas SAI, padrão, e métricas com encaixes de 3/8 e meio. Soquetes profundos e padrão. Item chaves combinadas de boca aberta e catraca SAI, padrão, e métricas. Item chaves Allen. Item soquetes Torx, especialmente se você possui um Jeep. Item chaves de fenda padrão e Phillips, grandes, médias e pequenas. Ferramentas versáteis. Ferramentas versáteis são aquelas que têm muitos usos. Item martelo grande, conhecido como BFH. Item alicates, vários tamanhos. Item alicates de bico fino. Item alicates de pressão, vários tamanhos. Item alicates de canal grandes. Item chaves de cano, ter 2 de tamanho médio pode ser útil para barras de direção. Item estilete ou lâminas de barbear. Item chaves crescentes, média e grande. Item uma alavanca grande ou um pedaço de tubo de metal resistente, com diâmetro interno do tubo grande o suficiente para deslizar sobre uma chave ou soquete para alavancagem extra. Item ímã. Ferramentas específicas. Item alicates de anel de retenção. Item soquete para cubo de roda livre. Item medidor de pressão de ar. Item bomba de ar portátil. Item cabos de partida. Itens adicionais. Item fita adesiva. Item arame de amarração. Item cintas de catraca. Item comprimentos de corda. Item supercola. Item epóxi. Item abraçadeiras de nylon. Item panos. Item luvas de trabalho de couro. Item cordas elásticas. Item blocos de madeira, úteis como calços, plataformas para macacos, rampas, suportes de suspensão, para barras de torção quebradas.
para o veículo. Item óleo do motor. Item fluido de freio. Item fluido de direção hidráulica. Item fluido de transmissão automática. Item refrigerante ou água. Item graxa para rolamentos. Item WD-40. Item líquido de partida. Item gasolina extra. Item funil, mangueira de sifonagem. Peças de reserva, itens de reparo. Item chave de roda. Item correias extras de ventoinha, correia de acessórios. Item mangueiras, linha de combustível, mangueiras de refrigeração. Item pneu sobressalente. Item kits de reparo de pneus, plugs. Item porcas extras, chave de estrela para pneus ou chave de porca com soquete de encaixe. Item pinos fendidos chavetas, diversos tamanhos. Item válvulas de pneu, removedor de válvulas de pneu. Item porcas e parafusos de tamanhos variados, padrão e métrico. Item RTV ou Ilomar HPF, selante líquido para juntas. Item vedante de radiador, flocos de prata em tubo. Item cubo de roda livre sobressalente, e fusíveis do cubo, se aplicável. Item bomba de combustível elétrica. Item bobina de ignição eletrônica. Item juntas universais sobressalentes, juntas U para eixos e árvores de transmissão. Item árvore de transmissão sobressalente, traseira e dianteira. Item cabo de vela extra, do tamanho do cabo mais longo. Item pontos sobressalentes. Kit de reparo de eletrônicos. Item multímetro. Item alicate de corte, alicate de crimpagem, decapador de fios, ferramenta multifuncional. Item fusíveis sobressalentes de todos os tamanhos e tipos usados no seu veículo. Item fita isolante. Item fio sobressalente, comprimentos de diferentes bitolas. Item chaves sobressalentes. Item relé sobressalente, se você utilizar relés. Item terminais de pressão, macho e fêmea, várias bitolas e tipos. Item maçarico de solda de ponta fina de bolso, útil para soldar fios. Item solda com núcleo de fluxo para reparos. Item diagrama de fiação do seu veículo. Lista expandida. A lista expandida inclui itens para o entusiasta de fora de estrada extremo com ferramentas e dispositivos que você pode considerar se levar o fora de estrada a sério. Item guincho e acessórios para guincho. Item soldador embarcado, suprimentos de soldagem e equipamento de soldagem. Item sistema de ar embarcado. Item eixos sobressalentes, traseiro esquerdo e direito, dianteiro esquerdo e direito. Item conjuntos de barra de direção sobressalentes, barra de direção, tirante, juntas esféricas, porcas das juntas esféricas e pinos fendidos. Item braço Pitman sobressalente. Item peças que quebraram 2 vezes antes. Se você não puder carregá-las, você deve tê-las atualizado. Agora veja a política de respeito do trilheiro e overlane para entusiastas. Responsabilidade. Você é responsável por suas ações, veículo, passageiros, imagem e impacto no meio ambiente. Respeito ao meio ambiente, respeito a outros entusiastas de 4x4 e overland, respeito a outros grupos de usuários e respeito às trilhas. Segurança em primeiro lugar. Como motorista, passageiro e espectador, sempre mantenha um ambiente seguro. Prepare-se para qualquer situação que possa encontrar durante o fora de estrada, tanto as prováveis quanto as improváveis. Eduque-se e eduque os outros sobre o uso adequado de veículos 4x4 e overland e as regras e regulamentos da região em que pretende fazer fora de estrada. Limpe após você e os outros. Tente deixar a terra mais limpa do que quando chegou. União e trabalho em equipe. Ofereça sua ajuda a quem encontrar na trilha e nunca faça fora de estrada sozinho. Amigos e amigas, obrigado por ter a paciência e assistir até aqui. Aproveite e inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Old Dog 4x4 Overland.